Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, essa mensagem acerca do Espírito Santo e das manifestações dele na Bíblia Sagrada é algo que mexe realmente com o imaginário, com o nosso imaginário, com as nossas lembranças, né? Eu que conheço a palavra de Deus há mais de 30 anos, eu comecei a pensar em quantas vezes o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, ele se manifestou, ele agiu e de que maneira extraordinária ele precisou, né? De que maneira extraordinária ele precisou para que através deste agir ele pudesse mudar, transformar a vida de centenas e milhares de pessoas. E uma história em particular me chama muita atenção, que é a história de Davi. Mas antes que eu possa aqui tecer comentários acerca desse assunto, eu gostaria que você, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje, deixe o seu like, comente, coloque nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Bem, vamos à mensagem de hoje. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que Deus, ele havia escolhido, né? Ele havia escolhido Saul para que Saul fosse o rei de Israel. No entanto, Saul, ele rejeitou a ação de Deus sobre a vida dele. Ele já não conduzia a sua vida, nem tampouco o reino de Israel, como Deus queria, como Deus gostaria. Então, Deus foi até o profeta Samuel, que era o seu mensageiro na terra, e disse para Samuel, capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? E havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé. Quem era Jessé? Jessé era um homem belemita, né? Belemita era um homem que tinha vários filhos em Israel, do qual Deus havia escolhido um para que sobre ele fosse derramado esse óleo que ele tão particularmente pediu para que Samuel levasse até a casa de Jessé. Então, Jessé foi com esse óleo, Samuel foi com esse óleo, todos conheciam o profeta Samuel, que era ungido do Senhor, e quando chegou lá, ele disse que a sua visita era de paz, porque quando o profeta chegava na casa de alguém, ou ele estava trazendo uma palavra, de unção e vida, ou ele estava trazendo também uma palavra de sentença e morte. Então, o pai de Davi, o Jessé, perguntou se era de paz a vinda do grande profeta Samuel, e ele disse que sim. E chegando lá, ele foi convidado por Jessé, Samuel, para receber, participar de um jantar com todos os seus filhos e toda a sua família. Até então, o Samuel não havia declarado que Deus havia colocado no seu coração. Mas quando ele recebeu ali os filhos de Jessé, ele ficou meio que pensativo, porque que todos os filhos de Jessé haviam passado por ele e Deus não havia tocado no seu coração acerca de nenhum deles. Então, o próprio Deus falou que não era nenhum daqueles que haviam até então passado por ele, mas o mais moço. Então, quando o mais moço, que era Davi, chega a entrar na sala, diz a palavra de Deus:
tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu. Isso está escrito em 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Diz que Deus ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Segundo, que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi, né? Se apoderou de Davi. Ou seja, quem conduzia a vida, quem conduziria a vida de Davi a partir daquele momento, seria o próprio Espírito de Deus. Meus amados, é muito simples a história de Davi e a história de Saul. Saul tinha tudo para ser e continuar sendo o grande rei de Israel e a descendência dele continuar reinando sobre Israel. Porém, Saul rejeitou a direção do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele rejeitou a unção de Deus que estava sobre ele. E por isso mesmo, Deus não teve outra alternativa a não ser escolher outro substituto para o mesmo. E Davi, ao contrário de Saul, Davi, ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo se apoderou dele e nunca mais o Espírito de Deus deixou de controlar, de dirigir, de conduzir a vida de Davi. Então, é simples. Todas as vezes que nós, seres humanos, mortais, meros mortais, tivermos a honra de termos um contato com a presença do Espírito Santo, nós devemos dar a ela o seu devido valor. Nós devemos dar a ela o seu devido valor, valorizar ao máximo a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na nossa vida fará com que a nossa vida seja de vitórias. Infelizmente, você já deve ter ouvido falar de muitas pessoas crentes que, em dado momento da sua vida, elas desistiram, elas rejeitaram a unção, o poder, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dela. Você deve conhecer pessoas que até um tempo atrás faziam parte de púlpitos de igreja, eram pregadores, eram mensageiros do Senhor, eram pastoras, pastores, evangelistas da palavra, ou mesmo eram pessoas muito usadas por Deus no louvor, eram levitas, né? Levavam através do louvor a pregação do evangelho, manifestavam ali através do louvor lindos louvores, lindas canções, e hoje, infelizmente, estão perdidas nos seus pensamentos. Algumas, elas simplesmente largaram os púlpitos e foram para a vida mundana, outras largaram seus ministérios e passaram a cantar no mundo secular e estão perdidas. Quer dizer, rejeitaram o altar, rejeitaram o altar de Deus, o ministério de louvor, a pregação da palavra, rejeitaram a própria palavra de Deus e hoje estão vivendo uma vida desregrada, perdidas nos seus pensamentos, alguns até, infelizmente, caídas na depressão. Por quê? Porque rejeitaram. Então, quando você tem a oportunidade de ter um contato, já repeti, vou repetir novamente, com o Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã, não rejeite, não despreze, valorize aquela unção, valorize aquela palavra dirigida pelo Espírito Santo, valorize aquilo, o poder, a unção, a manifestação, para que Deus continue
conduzindo os seus caminhos. Permita que o Espírito Santo se apodere de você. Dê lugar a Ele, dê lugar ao Espírito de Deus. Com certeza a sua vida será a própria bênção, tá certo? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, quantas pessoas, meu Pai, que no passado tiveram uma vida tão ungida, tão usadas pelo Senhor foram e em algum momento das suas vidas se deixaram levar pelo orgulho, pela soberba, pela prepotência, pela arrogância ou simplesmente pelo pecado. Deixaram, meu Pai, rejeitaram a unção do Espírito, o derramamento da presença de Deus, a unção da palavra e passaram a trocar aquilo que o Senhor havia dado para elas. Trocaram, meu Pai, por uma vida mundana, uma vida sem a direção do Espírito. E hoje não são nem o resquício, nem, meu Deus, nem o pó do que foram um dia, infelizmente. Mas essa pessoa que agora está ouvindo essa oração, Pai, ela tem a oportunidade de virar o jogo, de ser aquela pessoa usada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, de ser, meu Pai, uma pessoa como Davi, segundo o coração de Deus. Meu Deus, que essa pessoa valorize a presença de Deus, o Espírito de Deus, a manifestação de Deus sobre a vida dela. E assim sendo, meu Pai, deixando o Senhor conduzir a vida dela, ela seja muito abençoada. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beba dessa água, receba virtude, receba o poder de Deus. Forte abraço, até amanhã, no nome de Jesus.